Vai se inscrever naquela vaga que você tanto quer, mas não sabe como, ainda tem dúvidas ou tem medo de o seu currículo não passar pelo filtro do RH ou do de gestão? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a potencializar o seu currículo com IA. Bom, se você não me conhece, eu sou a Lili do canal IA na Veia e eu ajudo pessoas leigas a dominarem a IA para ganhar tempo, produtividade e deixar os seus materiais cada vez mais top. Então, se você não me segue, já começa a seguir aí para você estar sempre atualizado em como dominar a IA. E bora pro vídeo! Bom, hoje de uma forma bem prática, a gente vai trabalhar como melhorar o nosso currículo de acordo com uma vaga que a gente vai concorrer. Se você não viu o vídeo anterior, clica aqui no link e corre dar uma olhadinha nele lá. Mas ele foi sobre como a gente estruturar um currículo da melhor maneira possível para uma vaga de emprego. Hoje a gente vai simular algumas perguntas conforme o próprio prompt já tinha sugerido pra gente de uma entrevista de emprego para essa possível vaga. Então, bora lá! Vou escrever aqui, simule as possíveis perguntas da entrevista. E vou dar um Enter. Vou esperar ele responder aqui pra mim. E de acordo com... Lembrando que é de acordo com essa vaga que eu mandei o URL aqui pra ele, que a gente já construiu o nosso currículo potencializado para essa vaga. Aqui ele já começou me falando sobre a trajetória e motivação, então uma possível pergunta que viria do recrutador seria sobre trajetória e motivação. Conte um pouco sobre você e sua trajetória profissional. Então, perguntas para você já ir ensaiando, então essas 4 primeiras perguntas seriam um pouco mais o lado pessoal, sobre a trajetória pessoal que trouxe você até aqui. A segunda leva de perguntas, que seria mais ou menos a pergunta 5 até a 9, sobre análise de dados e resolução de problemas, como quais ferramentas usou, ou qual a experiência que você teve com isso ou com aquele tipo de dado. A terceira linha de pensamento volta a gente sobre o raciocínio lógico e adaptação. Então seria algo como lidar com pressão e coisas do gênero. E tá aqui também as perguntas, você pode olhar elas aqui no passo a passo e ver se realmente encaixa com o que você pensou que seria numa entrevista desse nível, nessa vaga. E é bom que o importante, como você vai estar fazendo aí o seu, você vai ter essa percepção. Tipo, poxa, eu não fazia ideia que, por exemplo, numa vaga de analista de controladoria ia aparecer isso, ou analista de dados ia aparecer isso, ou analista de orçamentos ia aparecer aquilo. Então isso é muito importante, que você vai para a entrevista com uma noção muito maior das perguntas que vão cair para você. Lembrando que aqui eu não estou usando nenhum super prompt, nem uma IA de outro mundo. Eu estou usando uma IA simples, básica do ChatGPT mesmo para te ajudar de bate pronto, para você não ter um trabalho gigante. Você não precisa também ser especialista em IA para você estar fazendo e estar se preparando dessa forma para sua entrevista de emprego ou até mesmo para sua entrevista de promoção. Aí o 4 fala um pouco sobre as comunicações e soft skill, que é uma pergunta que tem sido muito presente nos recrutamentos hoje em dia. Você já vai super preparado com isso. E sobre alinhamento e cultura, por exemplo, nesse caso que a gente está falando do Nubank, ele vem dessa forma aqui no Gap 5. E algumas dicas, que seria usar a estrutura START, situação, tarefa, ação e resultado. Evitar respostas vagas, traga dados e impactos reais. Reduzir o tempo de emissão de nota fiscal em 50%. Mantenha o tom humano, simples e direto. O Nubank, por um exemplo, preza muito por isso, e também tem várias outras empresas que, dependendo da empresa, principalmente se for essas grandes que você colocar aqui, ele vai saber um pouco sobre a cultura da empresa. Isso é muito importante também. E, falando um pouco de cultura, você pode chegar aqui e perguntar: me fale um pouco mais sobre a cultura do Nubank. E vamos ver o que ele vai responder, porque a cultura da empresa, ela dá muito fit com você e também o que você fala na entrevista, isso vai dar muito match com a vaga e tudo mais. Eu, por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma entrevista de emprego, a pessoa falou assim: por que você quer trabalhar na empresa X? Eu falei assim: a empresa X, eu vejo nas redes sociais que ela preza muito pelo meio ambiente, muito por cuidar do próximo, e eu, Lili, também prezo muito isso. Tanto é que eu tenho um trabalho voluntário, que eu tô nesse projeto desde quando eu tinha 10 anos. Já sou voluntária,
eu já era voluntária mirim do projeto e sou voluntária até hoje desse projeto. Então eu também prezo pelo bem-estar do próximo, das pessoas e tudo mais. Então por isso que da MIT, essa empresa e eu. Então foi uma resposta que eu tive porque eu sabia que aquela determinada empresa tinha por cultura, por exemplo, alguns projetos sociais de cuidar do meio ambiente, de valorizar o empoderamento feminino e tudo mais. Então, se você tiver acesso à cultura da empresa, você pode se dar muito melhor na entrevista também com isso. Não só na entrevista, como no currículo também. Então, aqui tá um pouco da cultura dos pilares do Nubank. Como eu disse, o Nubank é uma empresa grande. Empresas um pouco menores, talvez você não consiga tanta informação aqui. Mas você também, provavelmente, você vai para se candidatar a uma empresa, você conhece o mínimo dela, né? Pelo menos um pouco você já ouviu falar dela. Você pode ir linkando aqui com o ChatGPT e ir fazendo esse cheque aqui com a IA. E claro, para potencializar o seu currículo, para que a sua promoção venha de forma mais rápida, caso você esteja procurando uma promoção e caso você esteja desempregado procurando voltar ao mercado de trabalho, isso aqui também vai te ajudar demais. E aqui embaixo ele entrega o ouro, que é como falar sobre isso na entrevista. Então ele te entrega até as palavras que você pode usar para dizer que você se identifica com a cultura do Nubank. Então olha que show de bola, a IA realmente está entregando tudo aqui. Estou entregando tudo aqui para você nesse vídeo, então você já entendeu bastante como que a gente pode fazer sobre melhorar tanto a entrevista quanto o seu currículo nesses 2 vídeos. Espero ter te ajudado demais. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Já se inscreve no canal para você sempre receber essas dicas de como dominar a IA. E até o próximo vídeo.